paz do Senhor, irmãos. Pendrive, né? Eu estava com um problema de pendrive para chegar aqui, foi complicado, pendrive para lá e grava de cá, o negócio não vai. Até hoje eu fico pensando, essa coisa de computador parece coisa de nova era, né? Mas amém. Tá lá no ponto, pessoal da comunicação? Passa. Vai. Tudo isso a gente já avançou na semana passada, lembra? Oxa, você pegou da semana passada, é o de hoje. Evangelho 2. Pastor Paulo, Evangelho 2. Tem um videozinho também. O pendrive foi até aí, voltou, pensei que estava pronto. Pastor Paulo, Evangelho 2. Aquele é o 1. Bem, a gente, na semana passada, falou bastante coisa sobre o Evangelho. Vocês entenderam o que é Evangelho, não entenderam? Amém? E é interessante porque, quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando de algo muito sério. Vá lá em Gálatas capítulo 1, comigo. Gálatas 1. Encontrou lá Gálatas capítulo 1? Então, a epístola de Paulo aos Gálatas é algo poderosíssimo. Talvez a primeira escrita do Novo Testamento. Aí, o pessoal que está estudando Atos está vendo isso aí, está sendo bem interessante na escola bíblica dominical. E é interessante você ver as epístolas, praticamente todas, a maioria das epístolas, praticamente todas as epístolas que nós temos no Novo Testamento, elas foram escritas para corrigir erros ou responder questionamentos. Amém? Então, geralmente em estudo bíblico, tal, o pessoal reclama, mas por que fica falando dessas coisas ruins, coisas complicadas e tal, não é? Gente, o Novo Testamento, as epístolas, praticamente todas foram escritas para isso, para exortar, para redarguir. Você tem isso em Coríntios, você tem isso nos Gálatas, você tem as epístolas de João. Está sendo escrita para chamar a atenção, outras não, mas boa parte é para isso, ok? Gálatas capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele já começa por aí. Paulo não estava escrevendo isso com alegria no coração, ele estava muito preocupado, muito pesaroso e até zangado. Lendo a epístola você percebe que ele está zangado. Mas como zangado? Zangado e guiado pelo Espírito Santo. Mas como é que alguém pode estar zangado e guiado pelo Espírito Santo? Precisa conhecer mais o Espírito Santo. Você precisa conhecer mais. Às vezes o Espírito Santo te deixa deprimido, mal, para baixo. É ou não é? Você faz uma coisa errada, você se sente mal, para baixo, parece que a tua oração não passa do teto, você fala, é o inimigo, e não é o inimigo. É o Espírito Santo te mostrando, você errou, se conserta. Dá aquele aperto, né? Mas meu irmão, o Deus que eu sirvo não é um Deus que castiga. Então você não é filho, rapaz. Se você está sem castigo, se não tem cobrança de Deus na tua vida, é porque você não é filho. Não é o que diz Hebreus? Deus, ele aperta aquele que ama para que você não se perca. Amém? Ele usa todas as coisas que acontecem, boas, ruins, mais ou menos, tudo para a glória dele. E tudo isso é para o seu bem, para que você seja conformado à imagem do Filho de Deus.
E Paulo está apertando os irmãos da Galácia, para quê? Vamos lá, versículo 2: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar, Jesus que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre, amém, correto? Aí ele coloca no versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Vocês estão se desviando do evangelho. Continua, versículo 7, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Uau! Você sabe, o problema ali são dos judaizantes, dizendo, não, o sacrifício de Cristo não é suficiente para você obter a salvação e obter paz com Deus. Precisa do sacrifício de Cristo e outras coisas mais. Você precisa seguir as leis de Moisés e tal, outras normas, as normas farisaicas, você tem que se circuncidar, né? Cristo não é suficiente. O evangelho não é suficiente, precisa de algo mais. É uma outra boa nova, mas não é o evangelho. É o que Paulo está dizendo, isso não é o evangelho. Continua aqui, versículo 8. Ele vai dizer algo que é assustador. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho daquele que lhes pregamos, diferente daquele que lhes pregamos, seja o quê? Amaldiçoado. Isso aí. Anátema. Seja amaldiçoado. Ou seja, ai daquele que pregar um evangelho diferente. Meu Deus não é um Deus que amaldiçoa. Que legal, gente. Cara, isso aqui é o Novo Testamento. Amém? Então esse treco de evangelho é algo muito importante. Então é bom que a gente saiba o que é o evangelho, porque as pessoas falam, a gente tem que pregar o evangelho, porque eu amo o evangelho. Aí você pergunta à pessoa, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. Não. Tá, o evangelho é esse poder de Deus para a salvação. O texto todo é esse. O texto não está dizendo que quando Deus atua poderosamente, isso é o evangelho. Quando Deus criou o céu e a terra, isso foi o evangelho. Não é isso que está querendo dizer. Está querendo dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, correto? Mas o que é o evangelho? Eu fiz essa pergunta sistematicamente aqui há 2 anos atrás para um montão de gente da igreja. Para todo mundo, assim, muita gente que eu parava, batia papo, eu perguntava, colóquio, né? Fazendo um colóquio, batendo papo, conversando, o que é o evangelho? Liderança, um montão de gente. E eu tive cada resposta assim, louca. Membro de igreja normal, assim, gente que estava chegando, novo convertido. Aí eu perguntei, o pessoal falava cada coisa, gente, cada coisa. Um dia eu fui dar um treinamento sobre o evangelho lá no Ministério de Homens, na segunda-feira, e dividimos o grupo em 5, eram muitos homens, né? Então a gente dividiu em 5 grupos, e cada um tinha que discutir durante 10 minutos e escrever no papel o que era o evangelho. Foi uma experiência assim fantástica, porque quando cada grupo foi expor o que tinha colocado no papel, a gente tinha 5 evangelhos diferentes. O que é o evangelho? Passa lá. Passa comunicação. Vai passando. Semana passada a gente falou sobre o pecado. Essa história vai contar o pecado? Vai, passa. Vai. Morte, vai. Passa mais um. Obras, lembra? A gente falou, nós pecamos, o homem pecou, e o pecado foi contra Deus, o homem foi
sentenciado. Deus executou o seu juízo. E qual foi o juízo de Deus sobre o homem? A morte. Todo mundo morre. E foi punido 3 vezes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Correto? E as boas obras não são suficientes para isso, para você resolver esse problema. Agora eu vou fazer coisa boa para Deus. Não adianta. Foi executado o juízo. Continua. Mas Deus ama a cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus. Passa. Pode passar. O substituto. Cristo, Ele morre pelos nossos pecados. Ok? Jesus era o próprio Filho de Deus, Ele era o próprio Deus. Passa. Vai lá. Deus e humano. Cruz. Ele morre na cruz. Ele foi punido e Ele ressuscitou. E a gente viu isso em Coríntios 15. Lembra Coríntios 15? A gente leu isso em Coríntios 15. O que é o Evangelho? Lembram vocês do Evangelho, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, foi sepultado e Ele ressuscitou o 3º dia segundo as Escrituras. Ele fala: isso é o Evangelho. Mas não, isso é muito pouco, irmãos. Essa história é o Evangelho. O Evangelho é uma história, é uma mensagem. O Evangelho não vai acontecendo, o Evangelho já aconteceu, ok? É uma história fechada, acabou. Quando Ele vai lá e diz: está consumado, paguei o preço, acabou. O que eu tenho que fazer agora? Agora conta para todo mundo. Conte essa mensagem, conte essa história. Isso é o Evangelho. Aí eu falei: você pode pregar a Bíblia e não pregar o Evangelho, correto? Porque o Evangelho é essa história. Mas por que o Evangelho é tão importante? Porque o Evangelho, essa história, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a sabedoria humana crê que isso é pouco. Então o que eu faço? Eu tenho que dar uma aditivada. Isso é muito pouco. Tenho que carregar uma cruzinha. Eu tenho que sentir um castigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é muito pouco. Então nós tentamos aditivar a mensagem, e ao aditivar a mensagem já não é mais a mensagem, correto? Então, sem o Evangelho não há um novo nascimento. Sem o Evangelho não há um novo nascimento. Porque as pessoas se convertem às vezes, e elas se convertem para a mensagem que ouviram. E se a mensagem que ouviram não foi o Evangelho, ela se converteu a quê? Então, quando eu escuto o Evangelho, eu entendo essa partezinha aqui, onde está falando de Cristo e da cruz, que Ele foi punido por causa do meu pecado, do meu erro, ok? E eu recebo a Jesus como meu Salvador. E o que eu ganho com isso? Paz com Deus. Você precisa crer nisso. Essa é a mensagem que salva o mundo. Mas para aqueles que perecem, isso é loucura. Não é sábio. É louco, é fraco, é pouco, não é suficiente, precisa de algo mais. Algumas pessoas ficaram me questionando, perguntando durante a semana. Eu falei: gente, eu não imaginava que esse assunto fosse incomodar tanto o pessoal. Muita gente ficou incomodada, muita gente ficou chateada e tal. Eu falei: rapaz, gerei um problema. Foi assim complicado. Então surgiram algumas interrogantes do estudo. Como o nosso estudo aqui é um estudo diferente, é quase uma pregação, bom seria se a gente pudesse distribuir o microfone. Gente, quem quiser fazer pergunta, faça a pergunta e a gente responde. É bem mais gostoso assim, um estudo desse jeito, porque na verdade acaba sendo um diálogo. Eu falo, vocês escutam e acabou, não é? Mas como vocês têm acesso, lá embaixo todo mundo me cerca, eu estou enrolado, depois o pessoal me apertou, e ai Jesus. Interrogantes do estudo da semana passada. Primeira coisa, passa lá. Pode passar? Passa. Aí. Só aí.
as pessoas ficaram perguntando, mas o que é o Evangelho? É a má notícia ou a boa notícia? Se o Evangelho é boa notícia, então o Evangelho é só aquela parte de cima. Porque a outra é a má notícia. Eu falei, você não entendeu bem. Eu tinha dito o quê? Eu tinha dito que a palavra Evangelho significa boa notícia, a boa nova, correto? E nós separamos a boa nova em duas maneiras. Assim, em duas partes, essa boa nova. Essa boa nova conta de algo ruim e de algo bom. Ruim e bom para a gente. Assim, ruim para a gente, bom para a gente. Correto? Então, eu para explicar melhor isso, eu criei um outro slide. Passa ali. Agora ficou melhor, né? Não são dois evangelhos, é um evangelho só. Só que ele é dividido na parte ruim e a parte boa. Tirou dúvida de um montão de gente agora, né? Puxa, é isso aí. Então, amém. Hoje já não vão me cercar lá embaixo. É isso aí. A parte ruim é: eu pequei. Eu fui punido. E não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu não conseguirei salvar a mim mesmo. Eu tento purificar-me, espiar-me, mas eu não consigo. Boas obras não são suficientes. Muitas religiões fazem boas obras para poder alcançar a salvação. Mas como pode um injusto justificar-se a si mesmo? Não tem como. Não há nenhuma bondade em nós. A Bíblia diz que todos somos perversos. Todos somos vendidos ao pecado. Nosso coração é inclinado para o pecado. O nosso modo natural de viver se chama pecado. Pecado é algo que já nasce em você. Mas um ser sozinho e tal, pecado é influência do meio. Não é influência do meio. Deixa o garoto sozinho lá, quietinho, crescer, e você vai ver. Ele não vai fazer coisa boa, ele vai fazer coisa ruim. Nenhum ser deixado, nada deixado a si mesmo, tende a melhorar. Tende a evoluir. Tudo deixado a si mesmo tende o quê? A degradar-se. E essa degradação é fruto do pecado, do homem que alcançou até a criação. Beleza? Então não há nada que você faça. Mas qual é a parte boa? Deus continua me amando, apesar de mim. E Ele entra na minha história. Ele entra na história da humanidade. Não é religião. Religião sou eu tentando, através das obras, me chegar a Deus. Deus não é religião. Ele é de fora. É transcendente. É grandão. Ele extrapola o nosso pensamento físico. Ok? E Ele entra na história e se faz um de nós. Cristo. E Ele paga tintim por tintim o preço do nosso pecado. Essa é a boa notícia. Mas tem outra pergunta que o pessoal falou. Fala assim, você falou que Jesus não morreu para me curar, Jesus não morreu para me dar vitória, Jesus não morreu para me fazer um sucesso e outras coisas mais. Eu faço isso como provocação, né? Provoco, mas pelo menos faz a pessoa cachola pensar um pouco. Mas é real, Jesus não morreu para te curar, Jesus não morreu para te dar vitória, Jesus não morreu para te fazer um sucesso. Ok? Passa aí. Aí. Ali diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O que Jesus veio fazer? Buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, os propósitos eternos de Deus para com a tua vida individualmente é outra coisa. Porque se você crê que Jesus morreu e Ele veio a esse mundo para te curar, trazer vitória e para você ser um sucesso e outras coisas mais, trazer a mulher amada em 3 dias, cara, você está enrolado. Porque os próprios apóstolos, aqueles que seguiram Jesus, todo mundo morreu assassinado, com exceção de João, que morreu de morte morrida. O resto foi tudo morte matada. Então não se sustenta essa ideia.
Os caras foram jogados no circo romano para ser comidos pelas feras. Alguns viraram para Nero, assim, foram amarrados em postes com betume e jogaram fogo para iluminar o palácio dele à noite, o jardim. Cristãos foram mortos o tempo todo. Eu fui para um lugar na Ásia, antes de eu chegar, 3 meses antes, 2 pastores haviam sido mortos. Então você começa a pensar, peraí, então ele veio para isso? Não, ele veio buscar e salvar o que você havia perdido, ok? Mas ele pode me curar? Ele pode te curar, ele é poderoso. Ele pode te fazer um sucesso? Ele pode te fazer um sucesso, ele é poderoso. Mas ele não faz isso porque você crê nele, porque você é bonzinho, não. Porque ele faz vir chuva e sol sobre justos e injustos. Ele cura um montão de gente que não acredita nele e que dá as costas para ele. O tempo todo ele faz isso. Curou 10 de lepra, só um voltou. O tempo todo. Cura pessoas, anda com pessoas, ensina pessoas, e um traiu. Então, gente, é mais do que simplesmente curar. Se você espera pelo poder e a salvação em Cristo, que isso se manifeste e opera somente nessa vida, você é mais do que miserável. Porque quando o Senhor, segundo o seu propósito, requerer algo que não vai te satisfazer, você diz, não, Senhor, aí não, pensei que era outra coisa. Meu amigo, ainda uma coisa te falta. Você veio para Jesus por causa de Jesus, ou você veio para Jesus por causa de você? Se você veio por causa de você, você não entendeu o Evangelho. Visitei ontem uma senhora, lá na Terceira Ordem, lá na Tijuca, e ela fez um transplante de fígado, deu problema, não foi muito certo. Foi lindo aquela mulher falando assim para mim, pastor, eu estou feliz. Eu queria muito ser batizada. Ela aceitou Jesus, fez transplante, até agora queria ser batizada, mas com o transplante o problema piorou e tal, ela não pôde ser batizada. Ela falou assim, mas eu já estou feliz. Uma senhorinha idosa, eu já estou salva. O que vier vai ser bom se eu ficar com meus filhos, mas eu já estou salva. O que ele fez por mim, ninguém podia fazer. Eu falei, gente, a lágrima vem, né? Entendeu o Evangelho? Eu estou salva. Lá no leito. Aí eu ia orar, ela falou para outra senhorinha, estava aí outro pastor. Aí ela falou para a senhora na outra cama, na enfermaria, vem cá, aceita uma oração? Eles vão orar pela gente, vem cá. Eu falei, gente, que legal. Eu falo para todo mundo o que Jesus fez na minha vida. Aí o pessoal entra lá, compartilha, que lindo, não é? Se você curar, se você curar, isso não é o mais importante. O mais importante encontrei a pérola de grande valor. Vendo tudo para alcançar isso. Entendeu? Se fosse assim, crente não poderia ter doença, crente não poderia perder o emprego, crente não podia ser assaltado, crente não podia sofrer, crente não podia passar fome, crente não podia andar a pé, crente não podia morrer de forma cruel ou trágica. O Evangelho é loucura para os que perecem, não é baseado nas forças dos poderosos, mas na fraqueza do Salvador. Como assim fraqueza do Salvador? Jesus veio em fraqueza. A minha vida eu dou, ninguém toma de mim, eu dou. Eu sou o cordeiro, mas a gente quer o leão, mas ele é o cordeiro, ok? Outra pergunta. O Evangelho não nos deixa orgulhosos, pelo contrário, ele nos humilha. Eu falei, quando eu falei de Michael Phelps, lembra? O cara vem nadando, se coloca entre o tubarão e você, e devora o tubarão, você volta para a praia, e você não vai ter nenhum orgulho de contar isso para as pessoas assim, feliz. Ele morreu por mim, Michael Phelps morreu por mim, acabou com família, acabou com tudo, perdeu tudo por mim. Você não vai contar assim com orgulho, né? Eu sou o cara, viu como eu sou importante? Você não vai ficar orgulhoso, pelo contrário.
Saber disso vai te humilhar, porque foi por tua culpa. Lembra, tinha um montão de placa avisando, não entre, tem tubarão, não entre. E a pessoa falou, eu não ligo para a placa, não importa, eu faço a minha própria vontade, eu faço o que eu quero. Não há como você sentir orgulho disso. Foi por minha culpa que ele morreu naquela cruz do Calvário. Foi por causa do meu erro, por causa do meu pecado, por causa do pecado da humanidade. Não tem orgulho, irmãos, tem alegria, porque eu posso ter paz com Deus, mas há um profundo quebrantamento e gratidão pelo que Ele fez por mim. Vejo o pessoal tirando onda, eu era pecador, eu colocava fila de cerveja, eu dormia com 20 mulheres, eu era perigoso, eu matava, eu roubava, você era um pecador indo para o inferno, meu amigo. Você tem orgulho do teu passado? Orgulho, você era um pecador e Cristo morreu por você, o santo, pelo profano, pelo pecador. Eu me lembrava Pedro, quando eu conheci Pedro, foi Pedro do lado do Borel, né? Era na década de 90, início de 89 para 90, 89 assim para 90, e ele fazia umas estamparias, fazia uma camisa que eu achava muito bacana, todo mundo comprava, e Pedro era meio hippie assim, estampava um negócio, Pedro era doidão. E ele estampava umas camisas que dizia assim, eu trago em mim as marcas de um homem inocente. Aí tinha uma gota de sangue assim na camisa, né? Eu trago em mim as marcas de um homem inocente. Foi por minha culpa, cara. Foi por minha culpa que ele morreu naquela cruz. Agora eu vou viver para Ele, para a glória dEle, para exaltar o nome dEle. Passe o que passar, nada será suficiente para a gratidão que eu tenho. Deus deu o seu único filho, Jesus perdeu tudo por mim, e eu quero ganhar tudo. Mas como é que é isso? Aquele que não Lucas 14, né? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas a gente não quer ser discípulo, a gente só quer ser crente, a gente só quer ser evangélico, ok? Eu quero ser evangélico, não quero ser discípulo. Ser discípulo enjoado, ficar pregando para os outros, cara chato, e ficar lendo a Bíblia, orando. Não, eu quero ser evangélico, né? Aqui para a direita, para a esquerda, e canto e tal, feliz da vida, eu sou evangélico. Acabou. Por isso tem atriz pornô evangélica, homossexual evangélico, ladrão evangélico. Saiu no jornal Dia o problema que os ubandistas e o pessoal do candomblé está tendo nas favelas do Rio de Janeiro. Crença minoritária, né, agora, né? O pessoal do tráfico está mandando embora da favela. O pessoal do tráfico está fechando o centro espírita. Não pode sair de roupa branca com guia em algumas favelas, não pode. Isso é roupa do diabo. Aqui não, vai trazer maldição para a gente. Não é para rir não, é para chorar, gente. Ele se auto-intitula soldado de Cristo. Isso é para chorar, irmãos. Que evangelho chegou para esse pessoal? Conversando com o irmão lá do Luiz Caçador, ele falou que estava passando perto da boca, o pessoal enchendo os pininhos lá, né, de cocaína, e o celular tocando a musiquinha, advogado fiel, advogado fiel, meu Jesus é para mim, e cantando, o pessoal quase chorando lá, e aquilo, eu me lembro quando eu fui pregar na Chumbada, lá no negócio, lá no meião, no olho do furacão lá, gente, fui com o Rafael, Marcos, Mateus, Ezequiel, Miguel, João, os apóstolos todos lá. Vai conversar tudo filho de crente, inclusive o gerente, era filho de crente, desviado, era líder de jovem da igreja dele. Que evangelho a gente pregou para essas pessoas? Passa aí. Propiciação, essa palavra é complicada. Propiciação, essa é a palavra-chave para entender essa questão do orgulho. O evangelho não é para te deixar orgulhoso.
Propiciação, lembra dessa palavra? Pouco pregado, pouco ensinado nas escolas bíblicas dominicais e nos púlpitos, é realmente propiciação, mas é palavra-chave para você entender a questão do Evangelho. Propiciação, ato ou efeito de propiciar sacrifício ou oferta a uma divindade para lhe aplacar a cólera ou para a agradar. Isso é propiciação. Beleza? Ele dá condição para, ele torna apto. Propiciação. 1 João 2,2, abre aí. Vou colocar ali não, 1 João 2,2. Trouxe sua Bíblia? É estudo bíblico, né? Diz lá em 1 João 2,2. É aquele João do fim, tá? 1 João. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha que lindo! Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é esse sacrifício, ele é essa oferta para Deus, para aplacar a cólera de Deus, a ira de Deus, para agradar a Deus. Como é que é? Está querendo dizer em 1 João 2,2 que Cristo é esse sacrifício para apaziguar a ira de Deus. É o que o texto está dizendo. 1 João 4,10, lá no capítulo 4, versículo 10. Isso aqui também é assustador. 1 João 4,10, vamos mais para frente um pouquinho, 2 capítulos. Nisto está o amor. E isso está dizendo que isso é amar, gente. É amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, Ele nos amou a nós. Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como o quê? Propiciação pelos nossos pecados. Espera aí, então o sacrifício de Jesus não foi para pagar o preço para o diabo? Já tinham pensado nisso? Cristo não morreu para pagar o preço para o diabo. Quantas vezes eu me lembro que eu já preguei isso, já falei, Jesus morreu porque nós devíamos para o diabo. E quantas vezes eu já preguei isso, gente? Jesus, nós devíamos para o diabo porque nós aproveitamos o que o diabo tinha para nos oferecer, mas Jesus pagou tudo que nós devíamos para Satanás, já não devemos nada para o diabo. Mas o texto não diz isso. O texto diz que o sacrifício não foi para o diabo, foi para Deus, porque nós não devíamos para o diabo. Amém? Pelo contrário, a gente era amiguinho, nós servíamos a Ele, nós fazíamos a vontade dEle, não é? Nós éramos inimigos de quem? De Deus. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui o quê? Inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Deus, mas Deus não tinha ira, cólera de mim, pastor. Está pegando pesado, pastor. A Bíblia diz que Deus abomina o pecador. Mas a gente gosta de abomina assim, ele abomina, ele fica chateado. A Deus fica chateado com... Não, abominar, a palavra significa sentir cólera, ira, asco, nojo, náusea. Sinto náusea para com, eu abomino. A nossa forma de viver era uma ofensa a Deus. Mas Deus não castiga, Deus é amor. Quem nele crê, será salvo, né? Mas quem não crê, não diz que será salvo ou será condenado. Diz que já está condenado. Como já? Porque lá atrás a humanidade foi condenada.
O salário do pecado é a morte. E acabou. Mas não, Deus, não, isso é injusto. Peraí, a sua justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, ok? Não tenta medir a Deus pela tua justiça humana. Você é vendido ao pecado. O teu coração é enganoso. Agora vem o profano, o imundo, querer dizer para Deus: não, Deus, o senhor está errado. Veja bem, Deus, o senhor está errado, tá? Isso é injusto. Sou legal, faço tudo certinho. O senhor quer me detonar? Não, Deus, sou legal. Até outro dia eu dei uma oferta na igreja. O pastor pediu lá, eu fui lá e dei uma oferta. Peguei um carnezinho. Sou gente fina. Sou ofertante dizimista. Rapaz. O barro vai dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Deus é justo. A alma que pecar, essa morrerá. E isso é justo. Mas Ele seguiu te amando. E é isso que não dá para entender. Por que esse Deus seguiu amando a gente? Se Ele podia fazer tudo de novo. Ele pega o caminho mais difícil, o caminho mais complicado. Dá uma volta enorme. Para resgatar a mim e você, a humanidade. Propiciação. Jesus não morreu para pagar nada a Satanás. Ele morreu como propiciação. O nosso problema não era com Satanás. O nosso problema era com Deus. Mas a gente acha que a gente era bonzinho. O Russell Shedd falou uma coisa, o falecido Russell Shedd falou uma coisa que é bem interessante. Ele ouviu de um outro irmão e ele comentou isso numa palestra, foi bem interessante assim. Ele falou assim: o difícil não é fazer alguém acreditar que vai para o céu. O difícil é fazer alguém acreditar que vai para o inferno. Porque você fala: vai para o céu, todo mundo quer o céu. Mas se você não quer, você vai para o inferno. Não é bem assim, irmão. Eu sou bonzinho, faço coisas boas. Sou até membro da igreja. Puxa lá no banco de dados, meu nome está lá. Comprei cadeira aqui, ajudei, um montão de coisa aqui. Dei oferta para o batistério. Está lá meu nome lá. Ninguém quer acreditar nisso. Como é que eu vou dizer? João capítulo 8, uma conversa que a gente teve lá com os homens, foi bem legal. João capítulo 8, quando Jesus está falando para os judeus, assim, está com um montão de judeu, né? Aí os judeus acreditam no que ele falou. Ele fala uma coisa e os judeus acreditam. Uau, então ele é o Messias. Uau! Os judeus creem que ele era o Messias. Aí Jesus vai e estraga tudo. Os caras já acreditaram, tá bom. Aí Jesus vai e estraga. Lá Jesus vai falar assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra disso? Aí os caras: como é que é, Pedro? Conhecereis a verdade vai me libertar. Eu nunca fui cativo. Eu nunca fui escravo de ninguém. Nós temos por pai a Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Que negócio é esse de ser escravo? Nós temos por pai a Abraão. Aí Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as coisas que Abraão faz. Mas vocês querem me matar. Então vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio. Lembra desse texto? O diabo é homicida desde o princípio. Vocês são parecidos com ele e não parecidos com Abraão. Rapaz, pega e pedra, pedreiro samaritano, esse cara é terrível. Os caras não queriam acreditar que eles eram escravos do diabo. Eles queriam aceitar Jesus mesmo sendo escravos do diabo. E Jesus não aceita isso. Embora muitos aceitem. Mas é só uma coisinha, né? Ele tem um problema assim com o sexo oposto, assim, que é meio complicado e tal, mas ele é boa gente, cara. Não, ele é só um pouco orgulhoso. Ele é um pouco vaidoso, orgulhoso, assim e tal, né? Não, mas tá bom. Lucas 12, 44 a 5 diz assim: digo-vos, amigos meus,
Não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer, mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. É Jesus falando. Não temam aquele que pode apenas matar o corpo. Não tenha medo dos homens. Tenham medo daquele que, além de matar o corpo, pode fazer a alma perecer no inferno. E esse não é Satanás. Porque ele não tem essa autoridade. O nosso problema era com Deus. E Jesus morre para satisfazer e resolver o teu problema e o meu problema com Deus. Então a gente precisa entender melhor essa questão de, mas eu tinha dado legalidade ao diabo e eu dei legalidade. Para com esse negócio, veja bem. Analise melhor isso aí, porque você às vezes confunde pecado com outras coisas. Aí o cara, não, mas eu antes de ser de Cristo, eu fui lá, fiz umas macumbas, levei galinha no cemitério, não sei o que lá, eu tenho que desfazer isso que eu fiz. Ora, bolas, o sangue de Cristo é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente para te fazer livre. Quando você conhece a verdade te liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, quem vos ensinou, quem vos incitou a passar desse evangelho para outro tão rapidamente? Ou você crê que o evangelho não é suficiente? E essa questão do orgulho é bem interessante, porque o evangelho nos humilha. Essa mensagem pregada, ela nos humilha ao ponto de olharmos para o outro e ver o outro como pecador, como eu sou pecador. Legal, né? Nivela todo mundo é pecador. Eu pensei que vocês fossem saltar no poder, falar aleluia, glória a Deus, que verdade poderosa. Gente, é verdade. Romanos 3, se quiser colocar lá, Romanos 3, 21. Mas agora, olha o que diz Romanos 3, 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ler aqui direto. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Essa justiça vinda por Cristo, o Evangelho, é para todos os que creem. Não há distinção. Versículo 23. Por que não há distinção? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está todo mundo no saco. Vai para o saco. Todo mundo. Não tem bonzinho, cheirosinho. É igual o Projeto Alcance, né, pastor André? É todo mundo igual. Eu me estava fazendo com o Márcio esses dias. É todo mundo igual. É todo mundo igual. O cara lá da Zona Sul, e o cara lá da periferia, o cara com 3 MBA, o sujeito que não fez nem Mobral. Está todo mundo na droga. A droga iguala todo mundo. O pecado iguala todo mundo. Todos somos necessitados. Não tem de que orgulhar-se, jactar-se. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé. Legal depois de estudar propiciação, depois você encontra essa palavra em tudo quanto é lugar, né? E está aqui também propiciação. Olha aí. Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e a sua tolerância. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Onde está o motivo de vanglória?
de tirar uma onda. Onde está? Continua comigo lá, me perdi. Onde está o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei. Não, mas no princípio, baseado no princípio da lei? Não é no princípio da lei, mas no princípio da fé. Pegou, agora deu para entender isso, você leu aí, né? Não está baseado no princípio da lei, não foi por obras que você foi salvo, não foi coisas que você fez e isso gerou tua salvação. Pegou? É pela fé. Versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Como é que é? Não há nada que você faça para te salvar, não tem como. Continua. Deus é Deus apenas de judeus? Não, né? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Como é que é assim a lei? A lei salva, mas a lei é boa? A lei é boa. Porque a lei aponta para Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Toda a lei vai dar em Cristo, porque só Ele poderia cumprir toda a lei. Quem errasse num ponto, errava na lei inteira. Pegou aí? Então isso é lindo. Você pode olhar para o outro e se sentir igual a ele. Mas eu sou santo, eu aceitei Jesus, mas não foi por você. Que quer tirar onda de quê? Não, mas eu fui para a igreja, ele não foi. Você foi para a igreja porque ele te chamou. Porque você estava perdido nesse mundo. Não, mas eu já me purifiquei e ele não. Ora, bolas, você se purificou porque ele te chamou e te transformou o coração. Não há jactância, não há vanglória nisso. Você é igual a todo mundo. Não, eu tenho Jesus no coração. Dá mole para você ver. Como você não sai por aí para matar, roubar e destruir. Pastores e mais pastores caindo em adultério. Santos homens de Deus que estavam em pé e não vigiaram. Pastores e mais pastores indo para a delegacia por causa de roubo e tudo mais. Evangélicos envolvidos na Lava Jato. Nunca antes na história desse país. Você pensa que você é diferente? É pela graça de Cristo na tua vida. Se você não se render à graça, sabe onde você vai parar? Na obra da carne. Charles Van Engel, um irmão assim fantástico em eclesiologia, no mundo latino, no mundo todo é difícil encontrar alguém que tem uma compreensão de eclesiologia como esse homem. Uma vez ele estava dando palestra lá para o mestrado que a Eliana estava fazendo sobre cultura. Eu fui lá pegar dar uma olhadinha também, né? Minha esposa, né? Um corpo só, né? Ela faz o mestrado, eu vou lá dar uma olhadinha. Estava fazendo um mestrado em cultura e Van Engel passou por lá para dar uma palestra, uma semana com ele. Mas uma coisa que ficou marcado na minha vida, assim, que eu falei, gente, doeu. Ele quis definir missões a partir da igreja. E ele falou assim: nós somos apenas mendigos, em busca de outros mendigos, para dizer a eles onde eles podem encontrar pão. Nós somos apenas mendigos em busca de outros mendigos para dizer para eles aonde podem encontrar pão. Nós éramos iguais a todo mundo. E o velho homem está aí, a cada dia você vive na graça de Deus, não pelas suas obras, mas porque Ele te aceitou. Amém? Amém. Entendeu o maior orgulho? Quem ficou chateado com a coisa de orgulho, agora entendeu, né? A propiciação. Humilhou todo mundo. A gente não conseguiria isso. Passa aí. Marcos 8, 31 a 32. Esse aqui foi outro que o pessoal ficou assim,
se mexeu na cadeira, depois o pessoal não aguentou. Tá, parecia que eu tinha exagerado. Pastor, você exagerou. Que eu falei, o Evangelho fala de perder, lembra disso? Não fala de ganhar. O Evangelho fala de perder. A lógica é a lógica da fraqueza, da debilidade. É a lógica do cordeiro, não é a lógica do leão, né? Não é a lógica do leão. É a lógica da ovelha no meio de lobos. Eu até brinquei, né? Mas muitos de nós temos feito os membros da igreja como lobos no meio de ovelhas. É para ganhar, conquistar, vitória! Vai ter vitória, 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 vitória! Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória! Para, rapaz! Vivemos num mundo escasso, não há para todos. Calma aí! Para que o poder dele se exalte sobre a nossa fraqueza, essa é a lógica. Para que o poder seja dele e não meu e seu. Aí dá para entender por que quando você está fraco, aí você é forte, porque você depende da graça, depende dele, do favor dele, porque você tenta fazer do teu jeito, sempre dá problema. Às vezes nós fazemos coisas lindas para exaltar o Senhor e tal, e conseguimos dinheiro, e conseguimos um montão de coisa, e Deus, tá bom, mas que tal fazer do meu jeito? Lembra a história de Gideão? A história de Gideão é assim, Deus falou, tem muita gente aí, cara, vocês vão achar que foram vocês, beleza? Fica fraquinho. Manda embora. Mas 300 não dá, cara. Era um para mais de 400 e tantos. Como é que faz? É assim que eu gosto. O poder é meu. Não se trata do que você faz por mim, mas do que eu faço por você. Porque você não pode fazer nada por mim. Quando você começa a ler o Antigo Testamento a partir do Evangelho, dá um susto. Marcos 8, abre Marcos 8 aí comigo, a partir do 31. Marcos 8, a partir do 31. Marcos capítulo 8, a partir do 31. Diz assim, Marcos 8, a partir do 31. Vamos lá. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Porque Jesus falou, eu vou morrer, e eu vou ressuscitar, ou seja, eu vou perder tudo isso. Todo mundo seguindo, eu vou abrir mão de tudo isso. Eu não quero ser rei, segundo os padrões desse mundo, porque eu já sou Deus. Eu quero perder. E não, mas como vai perder? Não pode perder não, senhor. Deixa eu ver esse esquema. Já está bom. O poder político está grande. A gente lança um deputado aí, um vereadorzinho e tal. A gente consegue um negócio. Tem uns empresários já estão chegando aí. Uns empresários bons, fortes aí. O negócio vai. Bem que tem um negócio de morrer e tal. Senão não vai dar certo. O senhor está deprimido. O que foi? Vai ter uma depressãozinha. Vamos fazer uma viagemzinha e tal. Passeiozinho em Cancún. A gente fica melhor e tal. Depois você volta e faz a obra. Vamos lá. Para trás de mim, cara. Você está falando de coisa humana, rapaz. Você não está cogitando as coisas de Deus. Versículo 34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35, aqui é de doer. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo meu evangelho,
Peraí, como é que é? O Evangelho fala de perder, de perder. A gente fica ensinando o pessoal a ganhar a vida. Eu escutei um pregador, está na internet, ele é o pastor de uma igreja que agora parece um templo de Israel, veste uma roupinha de Israel. Ele falou: aqui eu quero que todo mundo seja rico, na nossa igreja todo mundo vai ser rico, você não vai limpar o chão do rico, você não vai limpar o vaso do rico, aqui você vai ser rico para poder você explorar os outros. Será que é isso? Deve ser, sei lá. Cara, não dá para todo mundo ser cabeça, tem que ter uma cauda. Porque cabeça já está ocupada. Não é a antiga aliança, é a nova aliança. Na nova aliança só tem uma cabeça, é Cristo. Não dá para você ser cabeça. Você vai ter que ser pata, você vai ter que ser uma outra coisa, cauda. Não dá para você ser cabeça, ok? Então ele diz: se quiser salvar a sua vida, você vai perder, mas quem perder a sua vida por amor a mim do Evangelho a salvará. 36, aí ele entra nisso aí, 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Continua, ou que daria o homem em troca da sua vida? Versículo 38, porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, na glória do seu Pai, com os santos anjos. Vai ter vergonha de mim? Está com medo de perder? Está com medo do que os outros vão falar de você? Meu amigo, eu vou ter vergonha de você, porque você não vai ser meu. A gente precisava começar com umas campanhas de como perder tudo, né? Sete dias para perder tudo. Imagina, irmão. Traga todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza. 7 dias de como perder. Não, a gente não brinca assim, a gente quer ganhar. Por isso, as nossas campanhas são muito no Antigo Testamento. Davi, Esdras, Neemias, tudo mais, né? Só falta Nabucodonosor, as campanhas, Assurbanipal, Kedorlaomer. Gente, faz campanha do Novo Testamento, você vai ver o que é bom. Campanha de Paulo. Peraí, o cara tinha tudo, ricão, poderoso, do sinédrio, vivia do bom e do melhor, passou a ser perseguido. Não ter rumo certo. Virou criminoso. Morreu como criminoso. Não dá para fazer campanha de Paulo. A campanha de Estevão, piorou a campanha de Estevão, e para com isso. Campanha de Jesus, 7 passos para ser como Jesus. Não, a gente quer ser como Bill Gates, como Jesus, complica. Cara. Tem um vídeo que vai explicar isso para você. Mas eu vou voltar daqui a pouquinho. Não passa o vídeo ainda não, vou voltar daqui a pouquinho. Então você entendeu o que é o Evangelho? Entendeu o porquê do Evangelho? A razão está explícita no próprio texto do Evangelho, né? Ele foi por causa do nosso pecado, por causa da ira de Deus, por causa do reto juízo, a condenação e o seu amor, né? Como é esse processo, você já aprendeu. Como foi? Foi no meu lugar, como propiciação. E você já aprendeu o para quê? Para redimir-nos. Redimir-nos. Ele pagou o preço que nós não tínhamos como pagar para termos paz com Deus. Então, quando a gente começa a pregar o Evangelho, hoje, como é que a gente faz? Passa aí. A gente tem a parte ruim e tem a parte boa, correto? Passe. Isso aqui está no livro do Greg Gilbert, é bem interessante. E eu vi diversos textos como esse, mas eu separei esse aí que eu achei bem bonito. Olha o que diz lá. As boas novas são: Deus quer mostrar-lhe seu incrível amor. Ele quer encher sua vida com vinho novo. Mas você está disposto a livrar-se do seu odre velho? Você começará a pensar grande? Você ampliará a sua visão e se livrará da velha mentalidade negativa que o retém? É o Evangelho que a gente ouve hoje. Deus te ama.
E Ele vai exercer esse favor para você. Mas o que você vai fazer? Você tem que estar disposto a se abrir para esse vinho novo de Deus. Você tem que estar disposto a abrir mão do odre velho. Você tem que começar a pensar grande. Pense grande, sonhe. Qual é o teu sonho? Porque Deus quer realizar o teu sonho. Então sonhe. Você precisa ampliar a sua visão e tirar essa mentalidade que te retém. E cuidado com as pessoas que ficam te fazendo ficar com essa mentalidade pequena, mentalidade de galinha ao invés de mentalidade de águia. Cuidado com essas pessoas, afaste essas pessoas. Porque o Evangelho é para te fazer voar, crescer, ir além. Passa. A gente tira a parte ruim, não é? Porque a gente quer falar algo bom para as pessoas. Então, quando eu falo só as coisas boas, eu não falo o Evangelho. Porque, irmão, de você não pode vir nada bom. Pense em algo grande. Os teus caminhos só vão dar em morte. Sonhe grande, o teu coração é enganoso, mais perverso do que qualquer coisa. Lembra que diz na Jeremias? O seu coração é enganoso. Não confie no teu coração. Não confie nos teus sonhos. A Bíblia vai totalmente ao contrário disso que o pessoal prega. A Bíblia diz: renda-se a Jesus. Renda-se a Ele. Aí os meus sonhos? Sonhe os sonhos dele. Eu vi alguém falando de José. José sonhou grande, sonhou poderoso, ele chegou a ser lá. Para! Você está lendo o Antigo Testamento a partir do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento isso era um mistério. E o mistério se revela no Novo Testamento. Cristo em nós. O mistério é Cristo em nós, correto? As coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que os amam. Mas Deus não as revelou pelo Espírito. O Espírito Santo mostra para a gente Jesus. Aí você olha a história de José, você fica: uau, é mesmo, José não sonhou não. Quem sonhou foi Deus. Foi Deus que colocou o sonho no coração dele. Ele nunca ia querer ir para o Egito. Ele nunca ia querer ser vendido como escravo. Ele nunca ia querer ficar naquela cisterna. Ele nunca ia querer morar na casa de Potifar. Ele nunca ia querer ir para a cadeia. Ele nunca. Quantas orações de José não foram respondidas? Senhor, não, me livra, que meus irmãos me deixem, que meus irmãos não deixaram. Senhor, não me deixe entrar nessa cisterna, não me deixe. Deixou a noite toda na cisterna. Que eles não me vendam como escravo. Senhor, não me deixe me vender. Não, que ele não me venda, que ele não me venda. Vendeu como escravo. Senhor, que ninguém me compre, que compraram o cara. Senhor, que ele vai para casa de Potifar, que essa mulher, essa endemoniada não venha sobre mim, Senhor, que essa endemoniada vem em cima dele. Senhor, fugiu. Senhor, que não vai para a cadeia, foi para a cadeia. Senhor, que não me esqueça, foi esquecido na cadeia. Qual era o sonho de José? Para com esse negócio de viver os teus sonhos. Os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos. E os pensamentos de Deus são mais excelentes que os teus pensamentos. Quando você começa a entender o Evangelho, olhar com o óculos do Evangelho, tudo se torna claro. Então a história de José não era a história de José. Era a história de Deus. Era a história de Deus. Ou você pensa que Deus, para fazer de alguém rei ou soberano, Deus precisa passar por tudo isso? Não, Deus pode fazer você acordar um esquecido e dormir herói da nação. Lembra de Davi? Tudo segundo os propósitos dele. O propósito dele para José era outro. Davi acordou cuidador de ovelhinha, esquecido, e quando foi dormir, era o herói da nação. E a história de Davi não é sobre Davi. A história de Davi está apontando para algo. Pegou aí? Passa. Lembra de Gálatas 1? O outro evangelho? Então a gente tem que ter cuidado com esse outro evangelho. Passa aí.
Geralmente é assim que o pessoal prega hoje. Não estou falando que não pode pregar assim, ok? Eu só estou falando que isso aqui não é o Evangelho, beleza? Nem toda pregação precisa ser o Evangelho, joia? Então você prega para os crentes e tal, você não está pregando o Evangelho, mas isso aí não é o Evangelho. Pegou aí o que eu falei, não estou falando contra esse tipo de pregação, só estou falando que isso não é o Evangelho. O pessoal fala assim, começa falando da vitória. O seu estado, eu escrevi aqui, o seu estado original é de vencedor. Deus te criou para vencer. É assim que o pessoal começa. Depois falar que você cai, ou seja, o inimigo vai tentar te derrubar, ele vai roubar a sua felicidade, ele vai acabar com os seus sonhos, ele vai usar pessoas para te prejudicar, são espíritos que te levam a cometer coisas terríveis e te afastar de Deus. Ou seja, você é um refém, pobrezinho de você. O inimigo vem, você coitado de você, e as pessoas vêm, você coitado de você e tal. Mas aí vem Jesus. Jesus sofreu para te libertar das forças do inimigo, da influência do mundo pessimista. Jesus veio para fazer você voar. O amor, Deus te ama e não importa o que você, como você está, não importa o que você fez, Ele fará tudo por você. Ele vai te levar no colo, Ele vai fazer você ser vencedor, Ele vai fazer você chegar lá. E no final termina com vitória. No final, você pode confiar que se você fizer tudo direitinho, você vai ser vencedor. Não tem como falhar. Deus se torna devedor se você fizer tudo direitinho. Não tem como Deus não te dar. Deus honrará você, Ele honrará o teu sacrifício, Ele honrará o seu esforço, porque você mereceu. Você confiou, você acreditou, fez tudo certinho, então você conseguiu. Se você fizer assim, você crer desse jeito, você confiar, se você esperar, se você operar, se você afastar as pessoas, se afastar o pensamento mal, você pensar positivo, você investir, você sacrificar, você fizer tudo certinho, você conseguiu. Mas para, isso é mérito. Deus, eu fiz tudo certinho. Só tem que me abençoar. Isso é o oposto da graça. Graça é favor não merecido. Não há nada que você possa fazer para merecer algo de Deus. Porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possa conseguir ser, vem dele para você. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes para você. Isso não é o Evangelho. Essa abordagem faz com que você fosse uma vítima do diabo. Ai, o diabo, os espíritos, tem que renunciar aos espíritos, que os espíritos operando em mim, me levando a pecar, me levando a beber, me levando a me prostituir, me levando a ver pornografia na internet, me levando a enganar minha esposa. Ah, para, você é um refém, você não tem culpa de nada. Ah, é um espírito que operou em mim, me levou a fazer essas coisas. Tadinho de mim. Para, rapaz, assuma a sua responsabilidade. Você é um pecador. Para de ver aquelas revistas pornográficas, para de entrar naquelas páginas de internet, para com isso. Renda-se ao Senhor, deixa que o Espírito opere na tua vida, confie na graça de Deus, e Deus fará. E Ele não vai fazer porque você é certinho. Ele não vai fazer porque você é certinho. Ele vai fazer porque Ele te ama. Porque lembra aquela nossa da luz? Deixa eu vir para cá, o pessoal da voz não está ali. É como se eu chegasse aqui, ó. A luz está lá, e eu estou aqui, e olho para mim, estou purinho, limpinho. A luz está lá, mas eu dou um passo em direção à luz, e olho para mim, e tem uma sujeira aqui que eu não tinha visto. Agora estou limpo. Amém? Posso receber coisas de Deus, eu sou perfeito, santinho, eu não sou como esse pessoal imundo aí, pessoal que bebe cachaça, eu não sou santinho, Senhor, eu sou, aleluia, viu? Fiz tua vontade, Senhor, mereço. Aí Deus diz, então vem para perto, aí você vai para perto, um passo, você, chegou mais perto da luz, você olha, Deus, tem uma sujeirinha aqui, gente, não tinha visto isso aqui. Aí você limpa, agora estou limpinho, Senhor, agora eu mereço. Meu filho, você merece, vem para perto de mim então. Aí você dá um passo e olha, mas também estava sujo aqui, eu não estava. O que está acontecendo? Quanto mais próximo da luz você chega, quanto mais próximo de Deus você chega,
mais você percebe que você é pecador e que você não merece. Então Deus não te dá porque você merece. Deus não te dá porque você é limpo, porque você é bom. O livro de Jó diz que Deus é capaz de encontrar loucura nos anjos. Ou seja, ele é tão santo, que um anjo próximo da santidade dele é como se fosse um louco. E você acha que vai merecer alguma coisa que você é santo? Quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê que você não merece, mais você se humilha, mais você desce, mais você quer servir. Por isso, o maior, ou seja, o que está mais próximo, é o que serve mais. Porque é capaz de abrir mão, porque se sente quanto mais miserável. Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Lembra que Paulo fala isso? Então, a Bíblia fala de Jesus. Você começa a olhar o Antigo Testamento, a partir do Novo Testamento, a partir do Evangelho, você descobre que, o tempo todo falava de Deus. Era a história de Deus. Você pensa que Davi conseguiria derrubar o gigante com uma pedrinha? Foi Deus que derrubou o gigante. Você pensa que Josué, fazendo tudo certinho, ele ia conseguir derrubar Jericó? Não foi Deus que derrubou Jericó, rapaz. E é interessante, você começa a olhar para as coisas da Bíblia, do Antigo Testamento, você vê Jesus em tua Esther. Aí você vê Esther, Esther, ela se tornou princesa, você tem que ser princesa, a princesa como Esther. Cara, ela foi morar no harém de um cara pecador, ser mulher de alguém imundo, no meio de um montão de outras mulheres. Na verdade, Esther está representando outra coisa, ela perdeu a vida para que outros fossem salvos, porque a história de Esther está contando outra história. A Bíblia inteira está contando uma história só. É uma história grande, no meio de um montão de história pequena. Aí você começa, peraí, está apontando para a mesma coisa. Aí você pega Abraão pega o filho e vai sacrificar, aparece o cordeiro que livra. Peraí, como é que é? Você vê o tabernáculo, como é que chama aquele? A arca, lembra da arca? Dentro da arca tinha a lei, que é o próprio Jesus, né? O maná, que é o próprio Jesus, o pão da vida, né? E a vara de Arão que floresceu, lembra? A vara morta, que nasce folha, nasce flor, dá fruto. É Jesus. Tudo está apontando para ele, é o tabernáculo, tudo aponta para Jesus, o Antigo Testamento inteiro. Mas a gente lê e pensa que está falando tem que ser como Davi. Não, você tem que ser como Jesus. Porque o fim de tudo isso é Cristo. Amém? E não é para você ganhar, é para você perder. Está disposto a perder? Tem um vídeo ali, que eu queria fechar com esse vídeo. E chega de evangelho, você já sabe bastante coisa sobre o evangelho. Tem muito mais. Eu me lembro que eu fiquei uma semana, manhã, tarde e noite, estudando sobre o evangelho, lá em Campinas. Foi muito legal, como colocar o evangelho na pregação, né? Gente, e com a avaliação, aquela bancada assim, eu falei, Jesus, esses caras vão avaliar minha pregação. Eu levei umas bombas bravas da pregação, está errado, tira isso, não sei o que. Eu falei, gente, eu pensava que eu pregava bem, os caras acabaram comigo. Muito legal, fui aprendendo, entendi, gente. A gente precisa entender porque disso se trata a vida cristã. Afinal, nós somos evangélicos. Olha esse vídeo sobre a grandeza de uma causa. Coloca o som bem gostoso para a gente ouvir o som, bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Legal, para gente ouvir. O que é que os discípulos celebraram quando eles saíram em liberdade? Glória a Deus, que o nosso Deus é o Deus do livramento. Porque essa seria a oração do crente moderno. Meu Deus é um Deus que fecha a boca do leão. Eles iam matar a gente, mas Deus providenciou um Gamaliel que nos tirou. É o Deus que tira da cadeia. Estamos aqui livres e vamos pregar o evangelho. Isso seria a oração dos crentes de hoje. Qual foi a oração deles naquela época? Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados, de terem sido
torturados, de terem sofrido pelo nome de Jesus. Nossa, como nós estamos longe deles, hein? Como nós nos distanciamos. E aqui está o último princípio, que eu sempre repeti e eu vou repetir hoje. Eu estou até sendo redundante, tanto que eu já falei isso aqui na Bethel. A grandeza de uma causa é determinada não pelo que os seus seguidores lucram, mas pelo preço que estão dispostos a pagar por ela. A grandeza de uma causa é determinada não pelo que os seus seguidores lucram, mas pelo preço que estão dispostos a pagar por ela. Pedro e João se abraçaram, Mateus veio por trás e abraçou também, Felipe abraçou, e eles disseram: graças a Deus que o Senhor nos considerou dignos de sofrermos pela causa do Evangelho. Graças a Deus que nós estamos entre aqueles que Deus considera dignos de sofrer pela sua causa. O que determina o valor de um homem ou de uma mulher é como é que ele considera a causa que ele abraçou. E eu já repeti aqui também e repito, que quando eu comecei no meu ministério, eu estava lendo a revista Veja, que naquela época eu lia, não leio mais, porque eu acho um péssimo jornalismo. E tinha uma página do Milor Fernandes, e ele escreveu, e Deus falou comigo pela boca do Milor Fernandes. O Milor Fernandes disse assim: eu não dou 5 centavos por um homem que lucra com as ideias que defende. Eu não dou 5 centavos por um homem que lucra com as ideias que defende. E naquele dia eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Deus, eu quero todas as noites deitar a minha cabeça no travesseiro, com a consciência de que eu estou disposto a dar muito mais do que a receber pela tua causa. Porque o valor de uma causa é determinada não pelo que os seus seguidores lucram. Eu não estou aqui para perguntar a Deus o que eu vou levar de ti, qual é a bênção que tu tem para mim. Não estou aqui para te perguntar isso, Deus. Eu estou aqui para te perguntar se eu serei digno algum dia de sofrer pela tua causa. Porque tua causa é tão nobre, o que tu ensinas é tão valioso, que mesmo que eu desse tudo que eu tivesse, mesmo que eu tivesse a pérola de grande preço, eu a venderia pelo privilégio de ser teu seguidor. Isso é evangelho. O resto é religiosidade, que faz de Jesus um ídolo provedor. Dá, quero. E a minha pergunta que eu faço hoje para você é: você estaria disposto a agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado, porque tu me colocaste no rol daqueles que são dignos de sofrerem pela causa do nome de Jesus. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo que passou aqui. 2 quarta-feiras, 2 semanas, o incômodo que isso gerou na vida dos irmãos, me parando, perguntando, outros chateados, outros reclamando, outros jubilosos. Foi um incômodo bom, porque talvez a gente não explicou tudo, não falou tudo, mas foi um ponto de partida para a gente parar e refletir. Será que estamos no caminho? Por que estamos gerando tanta loucura na nossa cidade de São Gonçalo? Por
que tem acontecido isso, tanto escândalo, tanta vergonha? Por que, Senhor? Talvez, Senhor, a gente esteja vivendo outro evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a entender, para que nós não sejamos chamados de anátema. Amém?